Você se considera um líder que pratica liderança adaptativa? O que significa liderança adaptativa para você? Você pode liderar um negócio, liderar um time, liderar a sua transição de carreira, liderar a sua família, liderar um grupo. Hoje, ser líder é um papel fundamental na sociedade contemporânea. Mas qual é a real identidade da liderança? Existe uma real identidade? Liderança adaptativa, um novo código da liderança na era digital, aborda esse tema de uma maneira um pouco polêmica, mas com uma provocação muito fundamentada. Você está preparando a sua liderança para o futuro ou para um mundo que já não existe? Será que estamos tentando salvar a nossa velha guarda e referências que foram construídas há 10 anos atrás? Ou estamos realmente dispostos a viver o desconforto e construir referências novas que estão aqui nos convocando para essa nova existência de ser líder? Eu sou Bianca Peixoto, sou psicóloga, sou mentora executiva, fundadora da Ânima Desenvolvimento Humano e coordenadora do livro Liderança Adaptativa, o novo código da liderança na era digital. E este é o Liderança Adaptativa Podcast. Nesse primeiro encontro, nessa primeira conexão, eu quero te convidar a refletir sobre 3 grandes conceitos que, na verdade, a gente traduz para protocolos e para uma prática que eu quero te convidar a começar a experimentar comigo a partir dessa reflexão. A primeira reflexão que eu quero trazer, o primeiro conceito que eu quero trazer aqui nesse primeiro encontro desse podcast é a nova morfologia do trabalho. A nova morfologia do trabalho, ela existe de uma forma muito silenciosa, ela está presente em todas as organizações, sejam elas organizações privadas ou públicas, e ela cada vez mais está em estado de mutação. Essa consciência, ela te coloca num lugar como líder diferente. E aqui é o primeiro convite que eu faço para você, líder. Que lugar você quer ocupar nessa nova morfologia? Porque nós estamos falando de uma estrutura onde as organizações estão interagindo ao mesmo tempo com a inteligência artificial, com a tecnologia, com um novo formato de trabalho, com diferentes gerações, com diferentes maneiras de se relacionar, interagir e tomar decisão, e também fora territórios, porque não estamos mais em um país ou em um bairro, nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, estamos conectados. Esse movimento, ele é mais do que estarmos dentro de um organograma, é mais estarmos dentro de um algoritmograma. Porque a partir desse movimento complexo que você vive dentro da organização, você começa a construir uma forma de se relacionar, uma identidade, um papel como líder. Esse papel já não é mais um papel que antes era estabelecido a partir de uma relação de poder. Esse papel ele é estabelecido a partir de mecanismos de liderança, o que é mais sofisticado. E é interessante dizer isso, eu vou contar uma história que reflete muito esse momento da liderança. Estava fazendo uma abertura de um programa de mentoria, e nessa abertura do programa de mentoria, eu como mentora, eu mentorando presente, um líder, gerente executivo de uma organização, o diretor e recursos humanos presente. Nessa reunião, o diretor diz assim, olha, uma das primeiras coisas que eu entendo que essa pessoa, esse líder, né, esse gerente precisa desenvolver é a empatia e a forma de lidar com as pessoas. Uma maneira mais próxima, de uma maneira mais conectada, com mais vínculo. E ele foi falando. Quando terminou a reunião, fizemos todas as, né, o levantamento de expectativas, né, quais são as evidências de comportamento que a gente esperava ao final do programa de mentoria identificar, como nós iríamos medir os resultados, tudo bonito, maravilhoso.
Isso hoje não é mais assim. Bom, essa nova morfologia, ela provoca exatamente esse deslocamento. O líder que existia na organização, fazendo a gestão dos micropoderes, gerindo a sua tomada de decisão e controlando, sendo aquele que supervisionava processos, que supervisionava e performava, aquele que batia metas. Esse salto nos últimos 5 anos foi definitivo para um líder que precisa ocupar um novo lugar. Nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de interação com a tecnologia, nós estamos falando de flexibilidade, de gerir equipes diversas, de não departamentalizar mais as pessoas, seja por ordem de idade, seja por ordem de geração, seja por ordem de escolha pessoal ou sexual. Departamentalizar não é mais aquilo que vai fazer a regra, aquilo que vai fazer a gente ganhar o jogo. Então, essa é a primeira provocação. Quando a gente entra hoje, quando você entra hoje, líder, na organização, a partir de agora, a partir desse momento, entenda essa nova dimensão que você está vivendo e como você se posiciona nessa nova dimensão. Porque era muito mais tangível se posicionar como líder há 10 anos atrás. Agora é mais sofisticado, não é mais evidente, é mais fragmentado. Entendendo isso, entendendo esse momento da sociedade, você navega com mais leveza e vai conseguir, de fato, capturar no ambiente aquilo que vai ser relevante para você, para a sua qualidade de liderança e para a qualidade de liderança do seu time, dos seus pares, do seu gestor e da organização como um resultado substantivo, né? Um resultado real. Aí a gente entra numa outra seara, que é uma seara um pouco mais filosófica, né? Um pouco sopa de letrinha o que eu vou falando, mas eu queria que você, líder que está me ouvindo, começasse a imaginar os negócios. Quando você entra numa mesa de negociação, quando você entra numa reunião com seu acionista, quando você entra numa reunião com seu colaborador, e como você se posiciona quando a gente fala desse segundo conceito que eu vou trazer aqui, que é o significado do trabalho. Eu escuto demais as pessoas entrarem em sessão e falarem assim, me perguntarem, né? Poxa, mas será que vale a pena? Né? Por que dessa maneira? Por que as pessoas estão abordando dessa forma? Por que a gente está decidindo dessa forma? Por que nós estamos trabalhando presencialmente todo dia? Por que estamos trabalhando híbrido? Ou seja, tudo virou questionável. Essa nova morfologia, ela empurra a gente para entender que esse significado do trabalho é o que nos vincula ao ambiente de trabalho. O significado do trabalho é aquilo que faz com que as pessoas, de maneira real, se vinculem àquela atividade. Então, numa era de experiência, o trabalho é uma experiência. Isso não volta atrás, líder. Não adianta a gente pensar assim, eu vou dar o melhor benefício. No outro dia eu estava conversando com uma diretora, ela me dizia, mas nós temos o melhor pacote de benefício e, no entanto, eu não consigo segurar nenhum coordenador. Eles saem e vão para outro ambiente. Esse colaborador, seja coordenador, seja gerente, seja analista, seja trainee, ele quer estar num ambiente onde ele está conectado com uma contribuição que diz respeito para ele como indivíduo dentro daquela corporação. E não vamos vincular a geração, vamos parar com essa conversa de dizer assim, porque a geração Y não quer nada, a geração X era a geração que procurava estabilidade, tinha mais resiliência. Nós estamos falando de gerações que têm uma visão muito mais ampla, com nível de informação mais acessível e com nível de criticidade maior também, até pelo nível de informação que possuem. Isso não é uma geração específica nem outra. De novo, vamos sair desse modus operandi de departamentalizar as pessoas e entender que a gente está falando de diversidade. E o indivíduo agora se conecta no trabalho pela experiência que ele vive e ele constrói essa experiência como ele entende que é relevante para ele. E você só vai entender, líder, a relevância dessa experiência para o seu colaborador se você perguntar. Antigamente a gente chamava de conversas de carreira. Conversas de carreira era aquela conversa onde o líder sentava com o liderado e perguntava para o liderado assim, poxa, mas quais são os seus interesses? O que você pensa fazer no futuro?
Hoje, isso não é mais linear, porque as pessoas têm carreira portfólio desde cedo. Por quê? Porque temos muita tecnologia disponível, temos, de novo, muita informação disponível, por isso a carreira portfólio ela é viável até para quem está no início do seu ciclo profissional. Isso torna a sua vida um pouquinho mais difícil, né, líder? Porque você precisa gerenciar essa complexidade. Mas, se você está consciente que o significado do trabalho engloba tudo isso para o seu colaborador, para aquele que você está influenciando, seja o seu par, seja o seu líder, seja o seu colaborador, com esse nível de consciência, você consegue interagir de uma maneira mais efetiva com as pessoas que estão em torno de você, porque a sua comunicação passa a ser uma comunicação intencional. A comunicação intencional é uma comunicação que trabalha dentro do conceito do significado do trabalho. A comunicação intencional é uma comunicação que parte do pressuposto, primeiro, que eu tenho que ouvir o outro, que eu tenho que entender a necessidade do outro, que eu tenho que comunicar de uma maneira estratégica. Se eu preciso informar, se eu preciso influenciar, se eu preciso me conectar, se eu preciso gerar vínculo com o outro. Então, o objetivo da minha comunicação é que vai intencionar a minha comunicação. E parece um papo um pouco até careta, mas veja, a gente está falando da maior ferramenta do líder, que é a comunicação. Agora, comunicar de maneira intencional depende da sua leitura de cenário. Depende do seu senso de observação. Bom, quando a gente fala de significado do trabalho, isso gera uma coisa que eu queria trazer aqui como um legado para esse episódio, que é os novos ativos da liderança. E esse é o terceiro conceito que eu abordo e provoco você aqui, que é o projeto do livro Liderança Adaptativa. Quando eu falo dos novos significados no meu capítulo, eu abordo exatamente os novos ativos da liderança. Os novos ativos da liderança não é uma repaginação para novas competências da liderança, não, tá? Então, atenção para isso. Imagine que você tem aí um radar. Esse radar é o líder na nova era, é o líder como novo código na era digital, tá certo? O novo código dessa liderança na era digital. Dentro desse radar, você tem, primeiro, os ativos humanos. O líder praticando ativos que diferenciam ele da tecnologia, que diferenciam ele da inteligência artificial e que tornam o líder relevante. Então, esses ativos humanos, ele engloba presença, presença real, quando você está num ambiente, quando você está numa reunião de discussão, quando você está... Isso remete à atenção plena, tá? Mas a presença é você estar de maneira intencional com aquele a qual você está interagindo naquele momento. Com interesse genuíno, tá bom? Vamos chamar assim na linguagem mais direta. Empatia. Empatia não é ser bonzinho. Empatia é um ativo humano importantíssimo que diz respeito ao seguinte: quando você se interessa de verdade em entender a necessidade do outro e ouvir o outro sobre o ponto de vista do outro e não o seu. Veja só, quando a gente fala empatia, as pessoas logo associam o que faria com o outro, o que gostaria de fazer comigo. Não, não é o que eu gostaria, é o que o outro gostaria. Porque o outro gostaria é a necessidade do outro. Então, a gente pratica a empatia através da escuta, que é o outro ativo, né? Então, escuta e empatia caminham de braços, mãos dadas, né? Por que de mãos dadas? Porque com a escuta você consegue entender o que o outro necessita. E entendendo o que o outro necessita, você consegue, de fato, praticar um feedback genuíno, de fato, influenciar o outro e, de fato, fazer gestão de conflito. Sem escuta ativa e sem empatia, a sua comunicação para influenciar, gerir conflito e dar feedback é vazia, líder. Ok? Então, estamos falando de ativos humanos. Depois, a gente precisa falar um pouquinho dos ativos cognitivos. No rol dos ativos cognitivos, desse radar da inteligência, dessa liderança, né, desse novo código dessa liderança na era digital, os ativos cognitivos, eles dizem respeito à curiosidade, eles dizem respeito à aprendizagem contínua. A aprendizagem contínua a gente já vem falando há bastante tempo, né? O caráter investigativo, o caráter de busca por informação, repertório.
Curiosidade, aprendizagem contínua, pensamento crítico. O pensamento crítico te coloca sobre o viés de duvidar daquilo que você ouve. E duvidar daquilo que você ouve não porque você desconfia do outro. Na nossa cultura, quando a gente coloca o pensamento crítico na mesa, parece que a gente tem que se tornar antipático. Olha, eu estou sendo crítico, estou fazendo uma pergunta porque está desconfiando do outro. Não, o pensamento crítico ele nos torna capazes de praticar o outro ativo que é o discernimento. E o discernimento ele é um ativo na liderança que nos traz para e passo com a inteligência artificial, porque você pratica o discernimento, é você que digita o prompt. É você que tem o pensamento crítico e digita para a inteligência artificial aquilo que você quer produzir com ela. E sem discernimento e sem pensamento crítico, você de fato, líder, não alcança um estado de tomada de decisão, de uma matriz de decisão ou de uma matriz de gestão de risco importante. E aí, nas sessões de mentoria, eu costumo até comentar de maneira divertida, né, que é o primeiro estágio da tomada de decisão, né, que é quando o liderado vem para você, líder, pede para você para ter uma tomada de decisão e você volta perguntando quais são as informações e qual é o cenário. Então, a primeira análise é a análise de cenário, né? A gente não toma uma decisão sem entender, análise de cenário, dois, quais são as possibilidades e depois, três, construir uma matriz decisória. Poxa, Bianca, mas isso é sofisticado. Isso não é sofisticado, não, porque decidir, desde o analista júnior até o mais sênior do seu time, precisa saber tomar decisão. Por que precisa saber tomar decisão? Primeiro, porque estamos em constante gestão da mudança. Segundo, precisamos tomar decisão o tempo todo, porque senão o conhecimento e o movimento do negócio não acontece. Não dá tempo mais das pessoas ficarem toda hora pedindo amém para os seus líderes. O negócio precisa andar. Então, para o negócio andar, de fato, a gente precisa ensinar as pessoas a tomar decisão dentro do seu cargo, dentro da sua alçada, etc. Bom, disse sobre pensamento crítico, disse sobre discernimento, e isso fecha aqui o ativo, um dos ativos que eu mencionei, que é o ativo cognitivo. Então, eu falei de ativo humano, falei de ativo cognitivo e ativos relacionais. Ativos relacionais, nossa, pessoal, aqui tem uma encrenca danada. Porque quando a gente fala de ativos relacionais na liderança, dessa liderança, novo código dessa liderança na era digital, nós estamos falando de ativos que parece até uma coisa assim, supérflua um pouco, né? Que na verdade é o que sustenta as lideranças atualmente. Os ativos relacionais, eles englobam influência, colaboração, vínculo, mobilização e mobilizar novas perspectivas. Por que mobilizar novas perspectivas? Porque a opinião das pessoas vale e não é só a sua, líder. Então, mobilizar, ativar essa inteligência coletiva, mobilizar novas perspectivas para construir uma solução. E aí eu queria destacar especificamente o vínculo aqui nos ativos relacionais. Por que quero destacar o vínculo? Porque a gente confunde muito vínculo. A gente confunde vínculo e confiança com ser alguém que você convida para comer um churrasquinho na sua casa no domingo. Não é, líder, não é. Né? Então vamos logo desmistificar isso. Quando nós estamos falando de vínculo e nós estamos falando de confiança, nós estamos falando de construir uma conexão clara, onde eu sei o que eu espero de você e eu explicito isso, está combinado o que você também espera de mim. Essa combinação, esse pacto, essa real troca, ela se chama vínculo. Ou seja, eu sei o que espero de você, está claro e está combinado, você sabe o que espera de mim, está claro e está combinado. E eu sustento isso ao longo do tempo. Eu sustento isso ao longo do tempo com o ativo, que é o último bloco, né, que é o ativo ético, que se chama coerência. Né? Então, sem essa coerência, sem esse ativo ético o tempo todo sendo retroalimentado nas minhas atitudes, na minha postura, na forma como eu reajo e ajo, né, o tempo inteiro na minha liderança, eu não construo vínculo com o meu time. Além do vínculo, a confiança. Vínculo e confiança vão aí caminhar juntos. E confiança não é pessoal, a confiança é profissional. Precisamos confiar que quando errar vamos falar, precisamos confiar
que o tipo de erro que você pode tomar, o tipo de erro que você tem que voltar para mim, e pactuamos na delegação que você volta e me traz esse erro, você volta e me conta um erro para que a gente construa uma matriz de risco e pactue para que você avance, não dependendo de falar com o líder toda hora. Então, existem vários tipos de erro, né? E a gente, quando tem confiança, a gente aprende a errar. Nossa, engraçado falar isso, né? Aprende a errar. É verdade, a gente aprende a errar. A gente sabe como a gente erra barato e como conserta rápido. Mas para isso a gente precisa praticar o discernimento e construir vínculo com a liderança. Enquanto eu estou falando isso, você está pensando assim: ah, você está falando daquela tal segurança psicológica? Sim, você pode nomear isso como segurança psicológica. É a situação onde o líder constrói uma atmosfera dentro do seu ambiente de trabalho, onde ele ensina, ele treina, ele pactua, ele cria esse vínculo com o seu liderado, onde o liderado entende que tipo de erro ele pode ter, que tipo de erro ele não pode ter, qual a expectativa do líder, como é que ele aciona o líder, né? Então ficou aqui para a gente nosso radar da liderança adaptativa. E você? Você entende qual é o seu radar da liderança adaptativa? Você, enquanto estou falando, você se enxergou nesses ativos da liderança? Nos ativos humanos, no ativo cognitivo, no ativo relacional e no ativo ético? Você está praticando esse radar da liderança adaptativa no seu dia a dia? Bom, então fica aqui o nosso primeiro encontro, meu grande abraço, e eu te convido a assistir os próximos episódios com convidados e coautores muito especiais para falar sobre esse mundo da Liderlândia e sobre esse desafio que é praticar a liderança na era digital. Até o próximo episódio. Um abraço, até já.